Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast, essa mesa abençoada de comunhão, e hoje não vai ser diferente. Se prepara para que a gente seja muito abençoado, inspirado, impactado por essa conversa, porque hoje eu estou aqui com a Ariadna. E olha só, a Ariadna é a esposa do Paulo, tem 2 filhos, que é o Vitor e a Júlia. Juju tá aqui com a gente. Juju, porque ela falou que ela não é mais Júlia, ela cresceu muito lá. Mas a Júlia tá aqui também. E a Ariadna trabalhou por 10 anos com a Igreja Sofredora e tem dedicado a vida dela com sua família em alcançar os povos não alcançados. Está ali junto com a Jocum Curitiba, trabalhando nessa missão maravilhosa. E eu queria muito aproveitar esse momento para ouvir as histórias e ouvir tudo que está acontecendo em lugares que talvez eu e você não temos nem noção. Então, se prepara aí para o podcast de hoje. Vamos embora! Minha amiga. Oiê! Obrigado, viu, de você estar aqui. Imagina, a gente que está feliz demais. Muito bom. Nós vamos ter hoje, né, no dia da nossa gravação, a Conferência das Mulheres aqui na família Dizascope. E uma coisa que estava no nosso coração era... tem muitos temas que é muito importante para as mulheres, né? De identidade, sim, de cura, de vários assuntos que sempre estão permeando ali a vida das mulheres. Mas a gente pensou, poxa, vamos fazer uma conferência diferente, que talvez chame elas mais para algumas outras coisas que a gente acaba não falando nas conferências de mulheres. Então, eu estou empolgado para hoje à noite. Eu também estou. Uma abordagem mais desafiadora, né? Mais desafiadora. Mostrando para essa mulherada que elas possuem uma causa e que elas podem se dedicar ao que é eterno, né? Muito bom. Muito bom. E eu acredito que tem uma cura que vem em você. Uma vez a Val pregou isso. Ela falou assim, olha que interessante. A mulher do fluxo de sangue estava seguindo Jesus, indo curar uma criança. Né? Então, essa cura que acontece enquanto você está ali nesse processo de ir ver uma outra cura. Né? Muito bom. O foco era outra cura. Ele estava indo lá curar a menina de 12 anos. Né? E ela é curada nesse caminho. Né? Então, eu acho que tem uma cura que acontece quando a gente se envolve com o sofrimento do outro. Né? Sim, com certeza. Mas, poxa, obrigado por você estar aqui. E eu queria começar te perguntando assim, da onde surge esse coração por essa temática? Porque, pelo que eu li aqui na sua mini biografia que me mandaram, desde muito cedo, né? Vocês envolvidos em missões e com a Igreja Sofredora. Então, Douglas, eu me apaixonei por Jesus com 17 anos e vivi uma vida muito intensa em todos os sentidos, até na questão da personalidade. E aí, quando eu tomei essa decisão, eu falei, Jesus, eu quero ser intensa. Eu não sabia exatamente o que eu estava pedindo, né? Mas deu certo. E 1 ano depois eu já estava em missões. Eu fui para BH, fui treinada ali, conheci o meu amor ali, o Paulo, e nós nos casamos, e no 2º ano de casamento a gente se dedicou integralmente a esse trabalho. Então, realmente começou muito cedo. Nós temos separadamente 33 anos servindo a Jesus, e como casados, né, nós temos 31 anos de casados, 32 deles servindo a Jesus. Uau. Então, no namoro, vocês já estavam completamente envolvidos. A gente já se encontrou em campo. Legal. Então, essa realidade, ela faz parte da metade da minha vida. Sim. Um pouco mais da metade da minha vida. E como é que surgiu? Assim, me fala um detalhe, assim, porque você se converte, você está ali numa comunidade normal ali, né? Indo de domingo na igreja, conhecendo as pessoas, começando um discipulado. Como é que surge isso? Tipo assim, existe uma igreja sofrendo? Então, assim, houve um momento, logo depois da conversão, eu ainda muito menino, na infância da fé, eu tive uma experiência numa vigília e eu ouvi a voz de Deus pela 2ª vez. A primeira vez foi no dia que Jesus me convidou para ele. E eu ouvi o seguinte: ouve, filha, vê e dá atenção. Esquece dos teus amigos e da casa do teu pai. Afeiçoa-se ao seu Senhor e ele se alegrará com a tua formosura. Obedeça-o. Ele é o seu Senhor.
Eu ouvi isso e eu não sabia que se tratava de Salmos 45, 11 e 12. É mesmo? Sem nunca ter lido esse texto? Não. Eu ouvi nitidamente. E naquele momento eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Voltei para casa falando em línguas, morrendo de medo de nunca mais falar e queria mostrar para minha mãe o que tinha acontecido. E eu, então, com o passar do tempo, meses, né? Eu fui percebendo que se tratava de um chamado missional, vocacional. Então, na hora você nem entendeu? Não, na hora eu não entendi. Mas, naquele tempo ali, simultâneo, eu tinha ido naquele movimento ali das comunidades, Koinonia, aconteceu em Goiânia. E era bem alto, era próximo à minha casa, e eu assisti um culto na comunidade. Tinha um senhorzinho, um velhinho, que eu não sei o nome. Eu sei que ele era de língua inglesa, ele tinha um tradutor. E quando ele estava pregando, ele começou a falar sobre o mundo árabe. E eu, recém-convertida, estava com uma amiga, e aí eu mexi e falei assim, um dia eu vou ser igual a esse velhinho, sabe? Então, assim, eu acho que a minha causa me possuiu naquele momento, até sem muita maturidade, né? Eu vivi uma infância ainda espiritual, e a partir dali, Deus foi construindo esse roteiro. Então, quando meu amor e eu deixamos a vida efetiva, profissional, acadêmica, e fomos integralmente, nós fomos fazer a TED, nós já éramos casados, ali em BH. Nós tivemos um professor de transcultural, e quando ele entrou na sala, ele apontou no mapa e citou um país chamado Albânia. E eu nunca tinha ouvido falar. E naquele momento Jesus falou assim, essa vai ser a primeira nação que eu vou dar a vocês. No ano seguinte, a gente entrou no avião e os próximos 3 anos da nossa vida foram vividos na Albânia, com plantação de igreja, a cortina de ferro tinha recém caído. Então, nós entramos na Albânia e ficamos ali entre povos isolados, né, remotos, e começou a partir daí. Então, esse amor, essa chama, essa ardência de ouvir o coração de Deus pelos povos, ela sempre nos acompanhou. O Hernandes Dias Lopes, eu amo falar isso, ele diz que a vocação são algemas invisíveis. Né? É isso mesmo. E é uma escravidão maravilhosa, né? Maravilhosa. É uma escravidão maravilhosa. Quando o seu Senhor é o seu Pai, né? Exatamente. Quando o seu Senhor, ele é o bom, seu amado, é o seu Pai, é aquele amor. que você almeja. Então, é uma escravidão que você não quer sair dela. É o escravo da orelha furada. É isso aí. Furei minha orelha. Voluntariamente. Põe na porta, passa a sovela, ainda que a sovela doa. É esse o caminho que eu quero. É exatamente isso. Eu fui muito impactado nos Estados Unidos. Um grande amigo, o Dwayne, me levou para conversar com um missionário e tal, e muito profético, assim, ele falou muitas vezes para mim e para a Val assim, só tem um método na Bíblia. Qual é o método de crescimento de igreja? Qual é o método de discipulado? Qual é o método de plantar a igreja? Qual é o método de missões? Ele falou, só tem um método na Bíblia, se chama obediência. Cara, ouve e faz. Ouve e faz. Tem hora que ele vai falar, constrói um barco que eu vou destruir tudo. Tem hora que ele vai falar, sai do meio da sua parentela e vai para um lugar que eu te mostrei. Tem hora que ele vai falar, fica. Tem hora que ele vai falar, entendeu? Ouve e faz. Então, e é isso que você está contando para a gente. É isso, né? Esse Deus que não erra, que é extremamente estrategista, que sabe o tempo da terra e que poderia fazer tudo sozinho. E aí ele nos convida para cooperar. Então isso, Douglas, eu até sempre me emociono, porque a gente ama e a gente vai se casar com um Cristo que é extremamente competente e pode fazer tudo, ele não precisa de nós. Daí Paulo, inspirado por esse Cristo, vem e fala com a gente numa das cartas, de Deus vocês são cooperadores. A palavra ali no original é sunergo, e sunergo significa aquele que se aliança com Deus dentro da missão dele. Então, um Deus que não tem necessidade alguma e que tem competência total para fazer sem a nossa ajuda, nos convida de forma tenra para cooperar. Então, isso tem lesionado o nosso coração. E é uma lesão que não tem cura. Uma ferida de amor. É uma ferida de amor. E eu queria começar já perguntando assim, o que o envolvimento com a igreja sofredora, com os povos não alcançados, faz em uma pessoa, né? O que mudou em vocês?
Eu vou separar os dois pontos. E aí eu quero que você já comece a compartilhar com você as histórias que foram marcando vocês. Trouxeram até aqui. Então, o envolvimento com a igreja sofredora traz para nós a visão de um cristianismo límpido, não negociado, e de uma marca de entrega que, eu vou dizer de mim, como cristão ocidental, eu desconhecia, né? Então, por exemplo, nós estávamos num país da Ásia, tínhamos uma equipe ali, e nós nos reunimos no hotel, num lugar muito discreto, era um país de restrição, e naquela noite nós iríamos conhecer um homem de 93 anos de idade, 26 desses 93 passados numa prisão por amor a Jesus. Foi nos dito que provavelmente esse irmão não conseguiria falar conosco pelo nível de tortura que ele recebera nessa região da fala. Garganta, língua, esôfago, cada vez que ele era convidado a abandonar a sua fé e ele se posicionava, né? Então eu costumo dizer, Douglas, que quando ele vem com a sua esposa, 93 anos, era um homem fisicamente comprometido, né? Mas eu costumo dizer que quando ele entrou na sala, Cristo entrou com ele. E nós fomos encharcados pela presença do Cristo. Ele não precisava falar nada. Nada. Mas ele se colocou de pé e por quase 2 horas ele compartilhou conosco esse evangelho espetacular, sem citar suas prisões, sem citar suas perseguições, sem citar as suas torturas. Ele colocou Jesus no centro. Sabe aquele cristocentrismo ali que a gente estava tocando no Cristo que ele estava falando, né? Então foi um momento assim, foi um momento muito marcante. Ele dividiu a minha visão de cristianismo, né? E no ano seguinte, quando nós voltamos, Jesus já tinha levado o nosso irmão para casa. E aí nós nos encontramos com a viúva. E a viúva dele, então, veio relatando que quando ele fez 20 anos de prisão, dos 26 anos consecutivos, uma cova de 1 metro por 1 metro foi aberta, longe da luz solar. E por causa da forma que esse irmão pronunciava o seu amor por Jesus, ele levou um tipo de correção, sendo colocado de joelhos nessa cova e sendo mantido naquela mesma posição por 6 meses. Então, as fezes eram retiradas quando se tornava insuportável e, de forma recorrente, ele recebia água, alimento e a oportunidade de ser livre desde que ele retrocedesse no que ele proclamava, né? Então, foi mantido 6 meses ali. E quando ele foi retirado da cova, ele havia desaprendido a andar. Os membros inferiores tinham sofrido, né, com aquela posição contínua. E o filho, que ele não via há 20 anos, recebeu autorização para ver o pai, como uma forma também de fazer com que a igreja que perseverava desse um passo para trás. Então, o filho veria a condição do pai, voltaria para a igreja e diria, gente, não vale a pena. Não vale a pena. Né? Só que o menino tinha 6 anos quando o pai fora preso. Agora era um homem de 26. Quando ele chega, a viúva nos conta que a situação financeira deles era tão precária que o menino teve que se vestir com roupas da mãe para ir encontrar o pai. Então, quando ele chega, é essa a cena que ele encontra. O pai está ali em terra, a pigmentação da pele comprometida por ausência da luz solar, né? E aí, no ímpeto, o menino cai do lado dele e fala, pai, nega. Depois o senhor conserta com Jesus. Num primeiro momento, o pai não vai reconhecer que se trata do filho, são 20 anos de distância. Quando ele entende ser o filho, ela nos narra que ele ergue a cabeça e responde ao conselho do filho assim, ó, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esse homem não estava gritando o refrão de um hino conhecido, mas ele estava expressando a paixão, a obediência, a submissão ao Cristo, né? Essa declaração lhe custou mais 6 anos de prisão. Então, lidando com os irmãos da igreja sofredora, eu conheci, Douglas, um tipo de cristianismo que lá em casa a gente brinca, que traz oxigênio puro para nós.
E isso marcou muito a nossa forma de andar. Então, de forma recorrente, meu amor e eu temos sempre aquele cuidado de estarmos envolvidos com esse tipo de cristianismo para modelar o nosso, né? Porque são pessoas completamente anônimas, ninguém os está aplaudindo, eles não estão debaixo de holofotes, mas eles estão construindo uma história que eu não consigo construir com o cristianismo que eu tenho hoje, entende? Então, a igreja sofredora, ela trouxe um prumo para o nosso modus vivendi, como cristãos. E isso nos provocou para entender que talvez nós não tenhamos a honra de sermos mártires por amor ao nosso Cristo, mas que nós precisamos ser maturados no processo de desenvolver uma mentalidade de martírio, acatando as pequenas mortes que ele nos convida todos os dias. Exatamente. Então, a igreja sofredora teve esse ponto em nós. Já os povos não alcançados, que hoje totalizam cerca de 3 bilhões de pessoas na Terra que não tiveram acesso ao cristianismo, ao evangelho, e hoje nós temos uma estatística que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem sem ouvir a palavra de Deus. Então, olhar para essa realidade nos remeteu muito ao que um poeta disse e cantou. E ele disse: eu vi o coração de Deus. E o coração de Deus é uma chaga aberta. Então, nós temos um Deus por quem nós somos apaixonados e que o coração dele está latejando. E lateja para que o filho dele seja distribuído a todo homem na terra. Você vai lembrar quando a multidão que tinha visto a multiplicação aproxima de Jesus e pergunta para Jesus assim: qual é a obra de Deus? Fala para nós qual é a obra de Deus. A palavra ali é ergon, que significa causa, aquilo com que eu estou sendo gasto. Com o que Deus está envolvido? Jesus responde: a obra de Deus é essa, que conheçais o Filho. Né? Então, os povos não alcançados trouxeram para nós um dilatar do senso de responsabilidade. Eu amo esse judeu, eu vou me casar com ele, mas enquanto o casamento não acontece, existe uma ferida aberta no coração de Deus. Como nós podemos responder a isso? Como a gente pode aplacar? E como é que nós vamos atar a nossa história ao fio da história de Deus para cumprir o que cumpre a nós nessa geração? Então, a igreja sofredora mediu o nosso cristianismo, mostrou para nós uma proposta muito maior, né? Nos mostrou que existe um nível de amor por Jesus que não é tão intenso para nós cristãos ocidentais. Eu vou dizer sim e assino o meu tempo de validade na Terra. Né? E eu poderia passar aqui horas contando para você histórias que vão macular o nosso coração para esse lugar. E os povos trouxeram para nós esse dilatar do senso de responsabilidade. Né? Quando Jesus vai mostrar no Evangelho de João que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos e os pratica, de uma forma muito simplista, a gente entende que amar a Deus tem um cunho de obediência. Né? Então, eu só posso realmente declarar eu amo se a minha vida de obediência for real. Então, os povos trouxeram isso para nós. Né? A gente fala, tem uma responsabilidade para nós que Lutero não vai responder por, que David Brainerd não vai responder por. Tem uma geração que é nossa e que Deus espera dividir conosco o coração dele. Então, foram 2 momentos muito distintos na nossa história. Entendi. Uau, isso é muito forte. É. Isso é muito forte, porque a gente pode ser iludido de achar que igreja é só isso que a gente vive. Né? E até eu te perguntei até offline da Mais, né? Porque eu tenho amizade com eles e eu lembro que eles fizeram uma campanha recente de não são eles, né? Somos nós, no sentido de não tem 2 igrejas. Né? Exatamente. Nós, é a igreja sofredora, somos nós também, né? E ter contato com tudo isso, como vai nos transformando, né? Mais e mais. E vocês estiveram envolvidos também no pastoreio. Sim. No Brasil, Sim. né? Você falou que por 18 anos, Sim. né? Ali em Goiânia.
Minha pergunta é a seguinte: o que você acha que mais nos impede? Porque você estava envolvido com a igreja sofredora, e envolvido com a igreja ocidental, no país livre e tal. O que você acha que mais nos impede a entrar nesse lugar? De compreender o evangelho de uma forma muito mais pura e profunda? Quais são as estratégias de Satanás? Qual é a perseguição dele num país como o nosso? Eu acho que o primeiro ponto é um senso de satisfação que a gente carrega com aquilo que a gente já tem. O fato de vivermos num país livre faz com que tudo seja mais fácil, né? Eu tenho uma irmã asiática de coração e ela é líder ou era, nós não temos mais notícias dela, de uma igreja subterrânea, aos 29 anos, né? E quando nós tivemos a chance de tê-la aqui no Brasil, e ela entrou numa igreja local e ela viu toda aquela adoração, ela ficou muito surpresa e ela ficou assim, eufórica. Então, a postura que ela tomou foi de querer abordar todas as pessoas da rua por quem a gente passava. A gente ia na padaria, ela queria parar todo mundo e falar do evangelho. E aí ela falava para a gente, vocês não fazem isso? Vocês não param todo mundo? Vocês não estão pregando o evangelho para todo mundo? E no final daquele tempo conosco ali, na nossa casa, nós cogitamos com ela a possibilidade dela permanecer no Brasil. E ela disse não. E a gente sabia que ela corria riscos e tudo, a gente insistiu, e ela falou assim, não, porque vocês não entenderam que a liberdade é graça de Deus, e vocês usam essa graça de forma leviana. Então, eu acho que essa satisfação, Douglas, que a gente tem por estarmos num país livre, para, entre aspas, está tudo ok. Então, a gente tem toda essa... aquela coisa, eu vou numa churrascaria e eu tenho muita disposição e eu vou comer muito. Depois, se eu saio de uma churrascaria para uma pizzaria, o meu sentimento é de rejeitar. Até de asco, né? Exatamente. Uma exatamente. Coisa seria deliciosa. Então, nós temos muito no Brasil. Nós temos uma teologia boa, nós temos pessoas sérias, nós temos igrejas locais muito competentes no que estão fazendo. E, então, esse é um ponto. Eu acho que Jesus precisa nos provocar a uma insatisfação, a desejar olhar além do que nos satisfaz hoje e falar, gente, tem mais. Aí, junto com essa insatisfação, eu acho que falta um pouco também o processo de mobilização. Tá. Mobilizar é fazer com que o outro conheça a paixão que te mexe, né? Então, precisamos de homens e mulheres que venham até nós e mobilizem o nosso coração para nos enxergar além, para nos fazer enxergar além. É Jesus falando para os discípulos, está tudo bem, colheita daqui a 4 meses, tranquilo. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa, ergam os olhos, o campo já está branco. Então, é aquele provocar, a colheita vai vir, né? Mas Jesus está falando, não, já existe, já está, é urgente, é contemporânea, é hoje. Então, eu vejo que esse senso de satisfação que nós temos, ele nos movimenta menos do que nós, como igreja brasileira, poderíamos nos movimentar. E eu acho que falta também um pouco de conhecimento através dessa mobilização. Por exemplo, algumas igrejas que nós passamos para mobilizar, no final do culto, nós já fomos abordados e a pessoa disse, vocês estão mentindo, né? Isso não acontece, isso não é fato. É algo até difícil de compreender que é contemporâneo, né? A estatística atual é que a cada 24 horas, Douglas, 11 pessoas morrem no mundo por causa do Cristo e do seu evangelho. Então, isso é hoje, isso é contemporâneo. Então, eu acredito que uma sacudida de Deus na igreja seria muito bem-vinda. E essa sacudida começa dentro de nós, gerando essa insatisfação, que, ao meu ponto de vista, é algo que a gente precisa ter constantemente dentro de nós. Não está bom, precisamos ir além, tem algo mais. Jesus, o que o Senhor está fazendo na história agora? Isso. Como que o Senhor quer nos encaixar? Né? É aquela conversa que a gente teve. Deus é quem nos movimenta. Nós temos planos, e eles são bons, mas eles não estão acima dessa visão geral do dono da igreja, do Senhor da obra. Então, o nosso caminho é entender o coração de Deus. O profeta perguntou, guarda, a que horas estamos da noite? O que está acontecendo na terra? E como, Deus? A gente pode se ligar a isso, né? Então,
existe uma região no Nepal onde os órgãos genitais são adorados como deuses. E os pais vendem, numa cultura local, as suas filhas para a prostituição infantil. E histórias de crianças de 5, 6, 7 anos que são vendidas para prostíbulos, e algumas delas têm que atender até 30 homens adultos por dia, sexualmente falando. Então, eu sou fotógrafa documental por profissão. Optei por isso até como uma estratégia. E um fotógrafo documental entra num prostíbulo desse e ele tem autorização para fazer imagens, e a porta de um quarto é aberta e uma menininha entre 8 e 9 anos tinha acabado de atender um homem adulto. A porta está aberta, o homem sai, ela está aguardando o próximo cliente. Ela puxa o lençol para cobrir a sua nudez infantil. E ela olha, a imagem é feita e a imagem é mandada para nós. E no olhar daquela menina, Douglas, havia uma desesperança plena. É como se ela gritasse no silêncio daquela fotografia. É isso. Se resume a isso. Fui criada para isso. Entende? Então, existem coisas além do que nós, como Igreja Ocidental, temos visto. E nós precisamos procurar nos envolver. Entender, Senhor, o que o Senhor quer de nós? Né? Como nós podemos fazer parte disso? Como aplacar isso? Então, eu penso que a igreja brasileira é muito privilegiada por tudo que ela carrega. E isso não é uma crítica, Sim. de jeito nenhum. É mais um chamado. Mas isso é uma reflexão para mim, em primeiro lugar. Porque o Pai é nosso, o pão é nosso, mas o pecado também é nosso. Então, é uma reflexão para mim, sabe? Como nós, igreja brasileira, podemos nos movimentar em direção às aflições de Deus para esse momento. Entende? Então, uma das perguntas seria como? Porque eu vou falar de um sentimento pessoal, né? Quando eu ouço ou vejo algo nesse sentido, né? Das grandes injustiças, das grandes dores que nós estamos vendo no mundo. E eu acho que tem um outro problema aí também de chegar também ao mesmo tempo muita coisa pra gente. A gente vai sendo cauterizado, né? Sim. Por causa disso aqui, acaba chegando de tudo, né? Sim. Me dá um sentimento, às vezes, de impotência. Sim. Né? Poxa, o que eu posso fazer? E aí, infelizmente, às vezes você vai para a resposta de, poxa, não tem como eu fazer nada, né? A pergunta é como? O que nós poderíamos, o que vocês têm feito, o que vocês têm visto, e que alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, fala, ok, mas o que eu posso fazer? Como é que começa esse processo? Tá. Então, eu quero dar 3 pontos, de forma bem didática. Né? O primeiro desses pontos é conhecer. Saber o que está acontecendo agora. Procurar fontes sérias, nós temos isso, nós temos Portas Abertas, nós temos Missão Mais, nós temos a Voz dos Mártires, nós temos o Joshua Project, que é só sobre povos não alcançados. Então, vamos deixar esses links aqui na descrição. Vamos deixar tudo isso aqui. Vamos pôr uns links aqui que são galera. Coisas sérias que a gente autentica. Então, conheça. Tá. Saia desse lugar de satisfação, de tranquilidade, permita-se ser perturbado. Essa perturbação santa que vai te movimentar. Segundo ponto, ore. Qualquer movimento de Deus na Terra tem como embrião um ambiente oracional. Então, ore. Ore como você sabe orar. Se não tiver palavras, chore, porque as orações líquidas são muito poderosas também. Né? Então, ore em direção àquilo, ore por essas meninas como se fossem filhas suas. Orem pelo menino no Sudão, que é vendido no comércio para a milícia, cujo quilo de carne é mais barato do que 1 quilo de carne de bife para nós no Brasil. Ore pelo número de refugiados assustador que tem acontecido agora, como nunca antes, um êxodo. Ore por mais de 12 anos de guerra na Síria, que nem é mais comentada. Ore por mais de 5 anos de guerra no Iêmen. Então, vasculha, procura, conheça, leia. Isso tudo está disponível a nós. E nós ainda temos essa liberdade de acesso. Então, quando chegar ao nosso coração, não despreze.
Hoje eu vou falar para as mulheres qual é a diferença de ser movido por um sentimento de dó e de compaixão. Então, nós somos convidados à compaixão, porque a compaixão, o que vem depois da compaixão é sempre prático, é uma ação. A compaixão é um chamado à praticidade. Então, talvez eu não possa ir lá abraçar a menininha que foi vendida pelo pai, mas com certeza eu posso cair de joelhos, e isso é de maneira figurada, né? Eu posso cair de joelhos e clamar por essa menina. Então, conheça, ore, clame, convide outras pessoas para orarem. Né? O que nós temos percebido, e vocês, até onde eu sei, é uma igreja que está movimentada nisso aí, junto com os bravos agora, né, que trouxeram vieram cooperar com isso, esse movimento de oração que Deus está despertando na terra. Né? Então, nós temos como fazer isso, orar. Quando a gente ora, nosso coração fica tenro, Douglas. Sabe? Você começa a orar, você sabe disso. Alguma coisa é ativado dentro de você. É porque como se o coração dele fosse se importando para nós, né? Exatamente. Transportado para dentro de nós. Exatamente. Então, a gente não ora buscando respostas, a gente ora buscando Deus. Né? E nessa busca, o relacionamento dilata, né? A facilidade de ouvir vai sendo maturada e nós começamos a ouvir aquilo que está no coração dele. E o segundo ponto é movimente-se em direção ao que Deus te convidar. Tá. Então, por exemplo, você como líder de uma igreja, né? Vocês estão orando por um povo e de repente Jesus fala, olha, eu tenho pessoas aqui nessa comunidade que podem se movimentar para. E a igreja ter esse senso de que nós somos corpo e que Deus é quem nos movimenta. Ele precisa de nós aqui, e se Ele quer nos movimentar porque precisa de nós em outro lugar, que seja feita a vontade dEle. Então, conheça, envolva-se orando e esteja livre para ser movimentado. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, naturalmente, a nossa explosão seria para o nosso país, porque é onde vocês são mais efetivos, né? Há muita visibilidade. Mas o que Deus está fazendo com vocês? Deus ergueu os olhos de vocês e mostrou outros lugares. Né? E se nós tivermos irmãos, líderes e comunidades que não estejam limitadas pelo crescimento local, que estão dizendo assim, é um corpo, não diz respeito só a nós, é um corpo, né? E onde Deus nos quiser, é onde nós vamos estar. Então, 3 bilhões de pessoas, Douglas, sem ouvir. 8.000 línguas não têm a palavra de Deus traduzida. Você consegue, eu não consigo, imaginar minha vida sem a Bíblia. Eu não consigo. Nós fizemos uma viagem para uma região restrita e não podia levar a Bíblia. A minha grande renúncia foi essa. Aí comprei e achei uma desse tamanhozinho. Escondi no meio das coisas. Então, você imagina. Agora, existem povos que nem sabem o que é isso. Se isso... Nem que eles quisessem. Nem que eles quisessem. Não tem. São povos que, às vezes, não têm nenhum alfabeto escrito. Um povo oral. Você entende? Então, assim, nós precisamos entender que Ele nos convida para cooperar com essa tarefa. Então, conheça, mergulhe nos meios que nós temos sérios, ore e se movimente. Nessa parte do conhecer, né? E todas, né? Eu acho de forma satânica, né? Numa estratégia demoníaca, nos foi ensinado a evitar a todo custo sofrimento. Então, essa primeira parte, que starta tudo, porque eu vou orar sobre o quê? Eu vou me envolver com o quê? Se eu não conhecer. É necessário se envolver e abraçar o sofrimento, né? Do outro. Deixar ele entrar no seu coração, você sentir a ponto de sair lágrimas dos seus olhos, aquilo ali, né? Como é que a gente faz? Porque a gente foi treinado a primeira dor de cabeça, você se vira, toma um remédio, isso não pode existir, isso não pode estar aqui. E é uma fuga de sofrimento constante, mas aí a gente adora um Deus que está com a mão furada até hoje, né? É aquele amor a um cordeiro imolado,
a um Cristo crucificado, mas que não abraça tudo que ele abraçou. É desconexo, né? Então, assim, como igreja ocidental, nós fomos, eu vou dizer isso com muita humildade, tá? Nós fomos muito mal ensinados por alguns movimentos que tiveram a sua parte legítima, mas que trouxeram algumas coisas que não foram muito boas para nós. E uma delas Deus é um Deus que vai te dar todas as coisas. Então, o sofrimento não combina com isso, né? Mas Jesus olha e fala assim, ó, eu não tenho onde encostar a cabeça, né? E se você quiser me seguir, a palavra ali é acoluteio, que significa venha nos meus passos e caminhe como eu estou caminhando. Se você quer acoluteio, você tem que viver uma vida de renúncia diária, de negação, de crucificação. Então, dentro do Evangelho, não cabe para nós um cristianismo que não abraça o sofrimento. Todos os homens e mulheres relevantes na história, eles abraçaram o sofrimento. Só que nós não temos competência para isso por nós mesmos. Sim, então, nós temos que ir para aquele que é o Emanuel, que é o príncipe da paz, que é a estrela da manhã, mas que também é o homem de dores. Então, esse é um ponto para nós que precisa ser muito amadurecido, porque ele é bíblico, ele é genuíno, ele é real. E é o que você está falando, né? Você usou a palavra amadurecido, porque é infantil, né? É infantil. Porque o meu filho de 9 anos, a minha filha de 11, ela tem uma tendência natural a se esquivar de qualquer tipo de sofrimento, né? E nós, principalmente quando nos tornamos pais, somos convidados agora a abraçar o sofrimento. Isso aí. Né? A perder noite de sono, a ir para o hospital, a fazer tudo. Porque agora eu não estou mais evitando sofrimento. Agora eu cuido, né? Agora eu sou responsável. E o que surgir, nós vamos abraçar e vamos fazer, né? Então é um amadurecer. Né? O que aconteceu foi um infantilizar, né? O que eu diria é que nós, maduros, não temos outra opção. Não. Você entendeu? Porque a responsabilidade já é maior. Porque se você, como pai, decide não abraçar o sofrimento da paternidade, seu filho padece com uma enfermidade. Se você não quer abraçar o sofrimento da responsabilidade, mesmo quando você está cansado, seu filho vai ter fome. E é exatamente o que está acontecendo. Porque nós, como filhos, não estamos abraçando. Tem gente morrendo, tem gente faminta. E tem gente passando dificuldade aí pelo mundo afora, no sentido de falta de justiça, no sentido da falta da proclamação. E nós estamos assim, olhando aquilo e pensando, não, mas deixa eu ficar aqui. Não é uma coisa confortável. E é doido, porque nisso é impedido que a gente acesse um nível de felicidade e alegria. Porque, usando o nosso exemplo, né? Apaga o salário de ser pai é infinitamente superior às noites mal dormidas, ao dinheiro gasto, aos desafios. São poucos ou nenhum pai saudável, mãe saudável mentalmente, né, que vai dizer, não valeu a pena. Aquele é o seu maior tesouro. Sim. E aí eu lembro do texto, né? Felizes são vocês, quando por minha causa vos perseguirem, né, e caluniarem vocês, né? E tal, por causa de mim. E ele está usando essa palavra feliz, bem-aventurados. Ou seja, existe um nível de alegria e felicidade que esses nossos irmãos acessaram, entendeu? E que a gente pode acessar. Então não é Deus está te chamando para ser infeliz o resto da vida, quem sabe no céu, né? Não. Existe uma parada aqui. Porque eu queria que você falasse um pouco sobre o que o sofrimento gera, né? Porque o sofrimento gera, né? Se não me engano, Pedro escreve, né? Que as tribulações produzem, né? O que ele gera? O que vocês têm visto sendo gerado e que coisa que só surge a partir do sofrimento? Então, assim, uma coisa muito interessante é que convivendo com esse contexto, né, com essa parte de nós que sofre, né, a gente percebeu que há uma alegria e uma graça que nós não experimentamos e que está sobre eles.
né? Então, assim... Eles não são tristes. Eles não são tristes, eles não são deprimidos, eles não são abatidos, Tá. Okay. né? Eles são amantes do Cristo, eles sabem que esse amor tem um custo e eles estão dispostos a pagarem por isso, né? Então, por exemplo, enquanto você estava falando, eu estava lembrando, todo o contato com irmãos de lugares restritos que nós tivemos, claro que a gente era muito tomado de compaixão e o nosso ímpeto era falar, vamos esconder, vamos levar na mala, vamos fazer alguma coisa. Sim. E a gente sempre terminava com eles perguntando, pelo que vocês querem que a gente ore? E, obviamente, o que a gente pensava? Cesse a perseguição. E a resposta comum, de forma geral, era para que Deus nos mantenha leais até o fim. Eu, Ariadna, nunca tive a experiência de abordar um cristão num lugar restrito e ouvir dele para que a perseguição cesse. Então, pode ser que já tenha acontecido, mas não na minha experiência, né? Então, existe algo na vida deles, Douglas. E eu acho que é isso que faz o Cristo jorrar deles e nos impacta tanto. Nós conhecemos um homem e ele estava no topo de perseguição, já tinha sido preso 7 vezes. E a gente estava conversando com esse homem, né? E durante a conversa ele não falou nada sobre prisão, nem perseguição, nem tortura e tal. Mas alguém do nosso time perguntou para ele. Porque uma coisa que eu estou reparando, eles não usam isso, né? Não. Como, tipo assim, deixa eu te contar uma história chocante. Não. Deixa eu contar meu testemunho. Não, eles não usam. É algo geral neles. Eles não falam disso como se isso fosse... Isso é o cristianismo Marketing. Comum e simples. Para eles, tá. Esse é ali, né, o cristianismo comum e simples. É isso. Não tem outro cristianismo para viver. É isso. Então, vou contar para quê? Como se eu falasse para você, Douglas, deixa eu te contar um negócio. 9 horas da manhã eu levantei e fui para a escola bíblica dominical. Olha que coisa. Não, entendeu? Entendi. Então, no meio ali da conversa, alguém do nosso time perguntou para esse irmão, vamos chamá-lo aqui de Josué. Josué, como é que você fazia para perdoar os seus torturadores? Né? Que é outro ponto de embate para nós, né? A questão de estarmos ofendidos com o outro e ofendidos com Deus por nos permitir passar por isso. Sim, exato. Né? Por coisas muito mais pequenas, muito menores, a gente fica meio ofendido, né? Deus e tal. E aí eu falo que ele deu um olhar para o horizonte totalmente doce. Sabe aquele homem livre de ofensa? Esse cara não precisava ter respondido. O olhar dele é doce. Daí ele falou, certa vez eu fui preso, colocado de joelhos, pés e mãos amarrados para trás, e 2 soldados se revezavam, segurando a minha cabeça, fazendo perguntas a respeito da minha fé, e quando eu me posicionava, o joelho deles vinha na minha boca. Durante horas ele foi submetido a isso. Então, não era permitido para ele cuspir os dentes e nem o sangue. Os dentes que iam sendo quebrados. E ele disse que, com o passar do tempo, ele começou a desmaiar. Né? Já estava bem comprometida essa região. Então, o que acontecia? Os soldados se revezando, vinham, tomavam eles, buscavam a sobriedade e aí repetiam tudo. E ele disse que nesse intervalo de horas, aí, no momento, ele despertou sozinho. E ele falou, Jesus, eu não consigo mais. Eu cheguei num ponto que eu não dou conta, eu preciso que o Senhor me ajude. E ele contou para nós que ouviu Jesus dizendo, a mesma graça que estava sobre mim, para perdoar e amar os que me levaram para aquela condição de cruz está sobre você. Ame esses homens. E aí ele disse que o soldado vem, ele está acordado, e ele falou, eu olhei para os olhos daquele soldado, inundado de um amor por ele, extraordinário, que se as minhas mãos estivessem desamarradas, eu o abraçaria como quem abraça um filho. O soldado viu aquela reação, aproximou dele e falou para ele assim, não me olhe desse jeito. Eu não aguento esse amor. Caiu de joelhos e falou, fale-me sobre o seu Deus. Então, assim, existe sobre eles, Douglas, algo que nós não experimentamos ainda. Uma graça, uma satisfação,
um poder, eu diria, um poder, Satisfação. sabe? De viverem esse cristianismo, seja a que preço for. Né? Isso traz muita vida, é o prumo que eu te falei. Quando nós nos encontramos com essa realidade, a gente... Porque a gente olha como os ricos, né, lidando com a igreja pobre, né? mas não é. É o contrário. É o contrário. Porque é a presença. É. O tesouro da presença. E eu gosto muito, eu li muito na minha história o John Piper, né? E o John Piper fala, o problema, né? E até citando outros, né? O nosso problema não é a busca pelo prazer, é se contentar com muito pouco. E aí ele começa a falar muito sobre se acessar a fonte de todo. Então deve ter uma parada. Né? Tem. Porque o Fábio Coelho, ele fez uma viagem para a Itália e ele estava me contando que aí ele foi nas prisões, né? E até uma em que Paulo ficou, né? E eles dizendo que sabem que Paulo ficou porque eles têm documentos, né? E há um documento de quando ele foi executado, né? Então eles faziam relatórios e, aqui Paulo foi executado, e era mais ou menos assim, por negar a César e declarar que Jesus era o Senhor e tal. E aí ele sabe, foi aqui. Só que ele falou que foi muito chocante que tinha a lista dos outros presos e o nome deles, que foram executados por negar a César e declarar que Jesus foi o Senhor. Ou seja... Só que aí tem a lista de todos os guardas e uma lista enorme dos que revisavam que foram executados por negar a César. E só me leva a uma questão, que é ele escrevendo, por exemplo, Filipenses, que é uma carta que é feita na prisão, dizendo para quem está livre, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou seja, ele estava acessando uma alegria que devia ser perturbadora. Ao ponto dele precisar partilhar, e ninguém partilha alegria com o coração ofendido. Ninguém. Então, estava com o coração livre. Exato, e provavelmente sendo torturado, provavelmente apanhando, e em condições insalubres. E aí as pessoas olharam e falaram, o que é isso? Porque hoje a gente fica numa luta de convencimento de ideias, né? Como é que eu falo para esse ateu? E como é que eu uso um argumento dessa ideologia? Ok, eu acho que tem esse lugar também, mas tem uma coisa que é tipo assim, que não tem como a gente falar contra. É alguém alegre em meio a esse caos, né? É alguém satisfeito, né? É, satisfeito. E não é uma satisfação baseada em circunstâncias, em condições, e nem mesmo no que está disponível. É uma satisfação baseada nele, no Cristo só. Ele me basta. Né? Então, nós podemos ter isso, Douglas. Essa é a grande revolta da nossa casa, né? Meu amor, eu, os meninos, onde, como acessar? Como? Que jeito chegar lá? Porque o Senhor não é um Cristo separado que dá de si para um e não dá de si para outro. Mas o quanto de nós, quanto da nossa atenção, quanto da nossa querência sobre isso, né? Do nosso desejo, entende? Então, é possível. Eu tenho uma esperança de que Deus vai nos alinhar, porque a gente lê o final do livro. E no final do livro dá tudo certo. É uma noiva né? gloriosa. A noiva é glorificada. Né? Então, mas eu não quero ser aquela pessoa também que espera como uma espectadora. Se eu posso gritar a paixão que eu carrego, se eu posso produzir lesões nos ouvintes, se isso for numa igreja com 1000 pessoas ou numa igreja com 5 pessoas, isso não importa. Né? Então é aquela coisa de trazer essa paixão pelo Cristo, essa paixão sem restrição nenhuma, sabe? Essa paixão assim, Douglas, que me faz enterrar 2 filhos e dizer assim, Senhor, o Senhor é digno disso. O Senhor é digno de ter o que o Senhor me pediu, o Senhor é digno de ter os meus sonhos, ainda que legítimos. Isso é real e isso é para nós. E o nosso caminho Senhor, nos amadurece nisso. Tira a gente da infância.
A gente não quer... Para casar tem que ser maduro, não dá para casar infantil, né? Então, é muito forte, assim. Tem algo neles que nós, infelizmente, ainda não tocamos. Tem que pedir para eles orar por nós, né? Como você disse, a gente sempre ia e a proposta era: vamos encorajar os irmãos. Ai, Deus. Vamos levar algo para eles, né? A gente teve uma aula aqui, o Vitor veio ministrar lá da Convergência, né? E ele falando de Deus nos levar ao deserto. Sim. Né? E aí ele começou a falar uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, assim, e veio muito de frente a tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Ele falou assim, e ele quer te levar ao deserto, e quando ele leva ao deserto, as pessoas que aceitam e vão, passam a se apaixonar pelo deserto. Vicia, deserto vicia. Deserto. Aí ele dizendo sobre esse movimento apostólico, né? De Deus te chamar então agora para te mandar para fazer algo, né? E ele fala, e quando que está no ponto ali, é quando você não quer mais sair do deserto. Então ele mostra, por exemplo, Moisés, né? Quando Moisés clica dentro dele, não está escrito, mas você percebe no texto, clica, peraí, acho que eu sou o libertador. É porque eu da minha idade não tem ninguém, morreu todo mundo. Fui poupado. E eu sei tudo sobre o Egito, mas eu também sei muito sobre o povo judeu, porque eu cresci ali com a minha mãe e tal. Peraí, ele começou a ligar os pontos e eu tenho a possibilidade. Aí ele vai estar fazendo o braço. E meio que assim, é um meio que eu quero ser o libertador. Uhum. Entendi, eu quero o ministério, eu quero. E aí ele vem fazendo o braço. E aí o caos que gera, e Deus manda ele pro deserto. 40 anos. Vamos amansar esse vocacionado. Vamos alinhar. Exato. E vamos colocar ele numa posição, eu quero Deus. Agora eu achei um lugar aqui que eu tenho ele e só ele, né? Sou eu, as ovelhas e ele. E é muito esse contexto que Deus vai chamando todo mundo, né? Só tenho ele. E aí Deus fala, agora você é o libertador, vamos? Não quero. E interessante... Manda outro. Exatamente. No caso de Moisés, é interessante que ali em Êxodo 3, o encontro que ele tem pela primeira vez com a voz divina, onde Deus se torna pessoal para ele, não é mais o Deus do seu povo, Deus dos seus pais. Deus se apresenta, fala, Moisés, eu sou Deus, Deus de Abraão. Ele está no deserto. No deserto. Né? E outra coisa linda que acontece ali é que, além de Deus se apresentar, você vai ver, acho que lá para o versículo 7, a partir do versículo 7, Deus começa a rasgar o coração com Moisés. Ele fala, eu vi o sofrimento do meu povo. Né? Eu gosto muito, Douglas, daquele versículo 24:15 de Salmos, 25:14, desculpa, quando fala que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Né? A estes ele dará a conhecer a sua aliança. E o termo intimidade ali, ele é muito abrangente, porque ele fala de segredo, ele fala de conselho confidencial, ele fala de conselho familiar. Mas é interessante que o mesmo termo, a mesma palavra é usada para divã, aquele objeto do profissional da alma, onde o seu paciente deita e open your heart, né? Abre o coração. Só que no contexto de 25:14, quem está no divã para rasgar o coração é Deus. Então ele fala assim, o que está dentro de mim é para ter acesso. Eu vou entregar para os íntimos. Eu vou entregar. E esse que me honra é aquele que vai me priorizar. É aquele que vai mudar a sua agenda. E aí a gente vai para o centro nevrálgico de toda a nossa vida cristã. A nossa primeira missão é nos relacionar com o Senhor. Marcos 3:3, o Senhor chamou para junto de si e depois os enviou a pregar. Ele estabeleceu um padrão. Primeiro é para mim, é together aqui, eu e você. Aprender a ouvir, rasgar coração, práticas devocionais, solitude, silêncio, contemplação, lectio divina, seja o que for. Então você acessa os meus segredos e daí você produz um serviço excelente. Né? Então é esse chamado para ele que nos impulsiona para fazer o que ele quer, do jeito dele, porque nem tudo que é legítimo é para nós. Né? Nós não vamos abraçar tudo que é legítimo. A gente precisa saber o que ele quer que seja abraçado por nós. Isso, né? Que é obediência, né? Exatamente. E eu lembro, até foi uma conferência do Desascope, né? Que meu pai sempre me ajudou muito, né? Meu pai sempre
foi um cara muito... tudo que ele podia, né? E eu lembro que numa conferência de Escópio eu fui lá, falei, pai, você me empresta as câmeras para eu poder fazer a filmagem, né? E ele me emprestou aí o equipamento dele, e aí até alguém que trabalhava para ele foi lá me ajudar e fazer e tal. E aí eu lembro que terminou, né, a conferência e tal, e eu fui conversar com ele. E meu pai, assim, abriu o coração que estava chateado. Por quê? Porque ele estava precisando de uma ajuda em algo e eu nunca reparei que ele estava precisando de ajuda naquilo. E eu nunca perguntei. E foi quando o Senhor me flechou dizendo assim, cara, chega de ser menino. De abordar o seu pai somente para dizer, pai, eu estou com esse problema, pai, eu estou precisando disso, pai. E aí ele começou a me desafiar, e era em relação também ao meu pai, mas muito em relação a ele. Você teria coragem de me perguntar qual que é o seu problema, Deus? Em que eu poderia ser uma solução em Bragança? Qual que é a sua dor, Senhor? Que eu poderia... E eu lembro que eu ministrei isso, porque foi uma ministração sobre maturidade. E no final, um menino me abordou, né? E ele estava assim, muito em contato, estudando e tal. Ele falou assim, desculpa, eu não concordo. Deus sofrendo. A dor de Deus é soberano, ele não tem dor. Eu falei, moço, e eu lembro que eu usei exatamente esse exemplo. Eu falei, tem uma criança sendo abusada agora em algum lugar. Você acha que o Deus de amor não está sofrendo? Entendeu? Ele está sofrendo. E aí alguém teria coragem de perguntar, o que é que, Senhor? Compartilha comigo os teus sofrimentos. Para que de alguma forma, em uma pequena porção pudesse ser resposta aqui, né? Uhum. Mas entra muito num lugar de você estar satisfeito, né? É tipo, Senhor, tá bom, não me falta mais nada, tem o Senhor. O que você quer que eu faça? Exatamente. Né? E uma coisa que eu queria falar com você, assim, Douglas, o pessoal que está nos ouvindo, né? A gente hoje está ligado, nós estamos ligados a Jocum, ali em Almirante Tamandaré, a nossa base, né? E o nosso fundador, que é o Loren Cunningham, ele foi diagnosticado recentemente com um câncer bem severo, né, com grandes proporções. E todo mundo ali, o concílio internacional, né, junto dele, já falando em quem vai substituí-lo, como que vai ser, e ele ardendo de paixão por um último projeto, um último suspiro, antes de ir para casa, né? E aí ele trouxe para nós algo que a gente entende ser dor do coração de Deus nesse momento, que é a carência bíblica. Então ele tem a carência bíblica no sentido de tradução. Né? Então, essas 8.000 línguas. São 8.000 línguas que não possuem, algumas não têm absolutamente nada, outras vão ter pequenas porções, né? E, coincidentemente, essas línguas também estão relacionadas aos povos não alcançados, né? Então, ele traz e ele derrama sobre nós. Então, a gente tem esse encargo agora de olhar para esse povo que não tem acesso às escrituras e falar como a gente pode erradicar essa carência bíblica, né? Então tem surgido aí, não é algo novo, mas agora tem ficado muito mais alto, a questão da tradução oral. Tá. Né? Que são pessoas que vão dedicar a sua vida no meio de um povo, ao lado de um nativo, não traduzindo de forma escrita, apesar de ser um trabalho lindo, né? E muito necessário, né? Muito necessário, mas muito relevante. Você falou para mim que levaria 20 e poucos anos. Você entrar, conhecer a cultura, aprender o alfabeto, adequar o alfabeto à linguística ali e ver como que funciona culturalmente falando, né? E a tradução, isso vai demandar muito tempo, mas a tradução oral, você pega um povo e começa a fazer aquilo que no Velho Testamento era feito, né? Recontar a história de pai para filho, de avô para neto e aquela coisa toda. Então esse é um desafio também muito contemporâneo. Nós temos orado para que Deus levante jovens que queiram ser gastos nisso, que queiram entrar nessa dimensão, eu vou pegar um povo ali que não tem uma porção bíblica, eu vou me relacionar com esse povo, eu vou viver e eu vou traduzir oralmente as escrituras para esse povo, dar a esse povo acesso à palavra de Deus, que é a palavra santa que liberta.
né? Então, nós temos orado muito para a igreja brasileira. A gente tem orado por vocês, de forma muito pontual. Senhor, levanta a igreja brasileira, jovens que tenham a ousadia, que tenham a facilidade do aprendizado de língua, que tenham a facilidade de entrar no povo, que tenha coragem para fazer isso, né? Porque a gente está muito pensativo a respeito de Mateus 24:14, quando ele fala, para que eu volte, o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. A palavra ali é etnos. Fala de grupos distintos, com língua distinta, com cultura, com costumes, com crenças distintas, né? Então, nós queremos casar, mas ele já falou assim, para que o casamento aconteça, o evangelho do reino tem que ser pregado a toda etnos. Né? Aí Pedro, na carta dele, pega e fala assim, uma carta escatológica, ali, a segunda carta de Pedro, ponto 3 ali, ele está dando aquela dinâmica da escatologia, e ele fala, quanto a vocês, eu quero que vocês tenham um procedimento santo, ansiando e apressando o retorno de Jesus. Então, assim, tem uma forma de apressar, tem maneiras que nós podemos apressar, e uma das maneiras passa pela questão da proclamação, do avanço da proclamação. Então, e aí se alguém está queimando o coração de alguém aqui, você falou jovens, aí ou até que não seja jovem, tem problema. Não precisa, é jovem de espírito. O que ele poderia fazer? Então, eu quero fazer um desafio, né, para as pessoas que estão nos ouvindo e de repente falam, eu quero saber mais sobre isso. Então, nós vamos deixar disponível aqui no site, o link, na né? descrição. Você vai entrar, esse link é um link super atual, vai mostrar como é que está o andamento em várias línguas, e também você pode pegar 2 dos nossos pontos aí do como você vai ser mobilizado e você pode se colocar como intercessor. Hoje nós temos 8.000 línguas e o nosso desafio é pelo menos 4 intercessores por cada língua. É você orar até que a Bíblia seja traduzida. Até que. É o seu compromisso. E lá você vai clicar e falar, eu sou um desses intercessores. Que legal. Então nós também com o encargo de levantar pelo menos 32.000 intercessores. E eu acho que a gente consegue. Eu tenho fé para isso. Vai conseguir. Muito bom, muito bom. Então vou deixar o link aqui, tá? Para você poder acessar e já conhecer mais e também poder se envolver até mais do que a oração também. Você orar, você é um intercessor, mas quem sabe você não é um dos chamados para responder a própria oração. E também até eu queria adicionar a você que está nos ouvindo, e Deus te deu esse dom de produzir riquezas, de empreender e tal, e você quiser, de alguma forma, contribuir com tudo isso também. Logicamente, isso requer investimentos, gastos, idas, e estudos e acesso também, você poder conhecer mais sobre isso, quem sabe também ser alguém que vai patrocinar tudo isso. Né? E um ponto interessante, Douglas, é que se alguém que está nos ouvindo sente essa ardência interior, né, e fala, eu gostaria de ser treinado para. A Jocum hoje tem uma base em Porto Velho com essa tônica. Treinar para tradução oral. É mesmo? Em Porto Velho? Em Porto Velho, ali com a Cleo, com o time dela, e é para essa tônica. E o Loren acionou Brasil através de Porto Velho e falou, eu creio que o Brasil tem um papel muito significativo na tradução oral para os povos. Então, a gente tem como treinar também. É um curso, ele não é um curso comprido, né? É um curso bem focado e que vai dar também a experiência de campo, porque Porto Velho tem uma riqueza ali de etnias, né? Que não são alcançadas ali nas redondezas e até mesmo que a tradução está acontecendo. Então, a gente pode ajudar nisso. Muito bom. Quais foram, assim, algumas das experiências para você que foi mais marcante, assim, nesse tempo? No campo... em que vocês estiveram? Nossa, muita história, hein? Deixa o Espírito Santo trazer aí qual você acha deixa que seria. Eu tentar pensar uma aqui. Então, são muitas histórias, né? Mas uma das histórias que eu gostaria de trazer, porque ela nos educou muito, talvez possa cooperar com alguém que está nos ouvindo, né? Nós somos pais de 4 filhos e Jesus tomou 2 para si, o primeiro e o terceiro, né? Então, nós temos o Vitor hoje, que vai nos dar uma neta em 8 semanas. Estamos na adolescência. Que maravilha. E a Júlia, né? E
Nós já estávamos em missões, né? Foi no início da nossa jornada missional ali em Jocum, e vivendo a alegria da primeira gestação, que é muito maravilhosa, né? E simultâneo a isso, nós estávamos tendo uma experiência com uma expressão, e a expressão era amigo de Deus. Então, foi uma época ali no início da década de 90 que essa expressão tomou muita força e ela não era uma expressão tão corriqueira quanto agora, usada em músicas, né? Então, foi uma expressão que, assim, deu uma lesionada no meu coração e eu ouvi aquela expressão, falei, eu quero ser amiga de Deus. Eu falei, vou procurar os amigos de Deus nas Escrituras. Quem foram os amigos de Deus? Aí, encontrei ali, me chamou a atenção Abraão. Eu estava grávida, e comecei a estudar a vida de Abraão, né? E ali, já avançando na gestação, eu, numa reunião, tive um sangramento, fui para o hospital, o bebê estava bem, estava o coração, estava tudo bem, e o médico falou comigo, Ariadna, volta e relaxa, descansa, você deve ter tido algum movimento, passou ali alguma coisa. E isso era numa terça-feira. Ele falou, daqui uma semana eu quero te ver de novo. E eu lembro que naquela noite, quando meu amor e eu fomos ter o nosso tempo juntos, ele colocou a mão na minha barriga e ele falou assim, Deus, nós amamos tanto o nosso filho. A gente já sonha com ele, a gente tem planos, mas nós amamos mais o Senhor. E se for agradável ao Senhor levar o nosso filho, o Senhor pode levá-lo. E ele mal terminou, eu interrompi e falei, não pode não vai levar não. Não vai porque herança do Senhor são os filhos e fruto do ventre o seu galardão. Comecei a citar a Bíblia para o autor, né? Exato. Falei, não, o senhor não vai levar e tal. E assim, nós tivemos essa... Meu amor, você vai conhecê-lo ainda, é um homem, assim, um dos homens mais parecidos com Jesus que eu conheço, sabe? E ele só olhou para mim, sorriu, aquele sorriso me falou tanta coisa, né? E... foi assim na terça, na quarta, na quinta. A sexta de manhã, quando eu fui ter o meu tempo de namoro com Jesus ali, a sós, o Senhor falou comigo assim, estamos conversando sobre ser amigos. E eu, animada, né? Daí ele falou assim, quero que você abra em Gênesis 22. E eu tinha uma busca, porque quando o Senhor está falando sobre Abraão em um dos profetas, ele vai falar assim, Abraão, vírgula, meu amigo. E eu falava, eu vou perseguir isso, eu quero Ariadna, vírgula, minha amiga, né? E ali naquela manhã o Senhor falou para mim sobre Gênesis 22, e aí eu abri, e era o momento que o Senhor pediu Isaac, né? Para Abraão, vírgula, meu amigo. E eu odiei Abraão com todas as minhas forças, porque ele não esperou amanhecer para obedecer. Ele acordou de madrugada e ele saiu ali para essa entrega. E eu entendi, né? Eu entendi, a gente estava curtindo o nosso primeiro bebê, a gente estava curtindo todos os sonhos e os planos, né? Mas o Senhor estava nos chamando para nos tornar amigos e entender mesmo o que isso significava. E aí eu lembro que eu, naquela manhã sozinha, eu falei, Jesus, eu estou entendendo. E ele falou para mim assim, Ariadna, os meus amigos não retêm nada. E eles me entregam até aquilo que eu dei a eles e que é legítimo. Você poderia me dar seu bebê? E aí eu fiz uma oração de entrega. À noite, meu amor e eu fomos ter o nosso tempo. Ele orou e eu concordei. Na manhã seguinte, Deus levou o bebê. Nós fomos para o hospital e o médico falou para mim assim, a sensação que eu tenho é que uma mão entrou dentro do seu útero e tirou o bebê, porque não há nenhum resquício dentro de você. Eu não tive que passar por nenhuma curetagem, por nada. Eu não tive que tomar medicamento para tirar nenhum resto de dentro de mim. Foi por completo. Então, aquela experiência, Douglas, marcou a nossa jornada missional. Essa paixão, essa latência, essa saudade que arde dentro de mim. Eu sou uma pessoa que eu me sinto adoecida de saudade pelo Filho de Deus, sabe? Isso me machuca às vezes, né? E isso me impulsiona também, né? Às vezes até para coisas mais radicais, porque é meio que ali
deixa eu ser um homem-bomba, né? Mas eu aprendi, foi uma experiência assim, bem no início, que antes do serviço é o relacionamento com ele e tê-lo como amigo significa não reter nada, né? Então, foi uma experiência que nos moldou logo no início. Depois disso vieram outras perdas, outras entregas, outras renúncias, né? Mas essa é uma experiência assim que foi muito forte para nós. E eu uso essa experiência também, que está tudo bem, eu não sinto dor hoje, estou ótima, né? Assim, foi realmente uma entrega, mas para dizer que vale a pena. Ele é digno de tudo. Ele é digno de tudo. Ele é o máximo do nosso amor. Ele é digno de qualquer coisa. E vão ter coisas muito pesadas para oferecer ao nosso digno. Mas ele é digno. E ele é digno também das forças que nós temos, da nossa juventude, das nossas finanças, dos nossos sonhos, né? E por que não podemos decidir sermos gastos por ele, por aquilo que machuca, que lesiona o coração dele? Ele é digno disso, né? Então essa foi uma experiência muito pontual para nós. Sim. E que se tornou quase que um grito para nós repetido, sim, né? Então essa entrega. Porque seria o padrão desse caminhar, né? Se tornou o padrão, né? Agora, o que é lindo é que nas coisas legítimas, né? Não é uma perda, né? É uma entrega. Porque você está entregando nas mãos do Senhor, em quem nós vamos estar eternamente com Ele, né? Então, você não perdeu o seu filho, né? Você entregou o seu filho. Exatamente. E talvez mais seu ainda, né? É isso mesmo. Isso você entregou. E com a esperança do encontro. Exato. Né? Com a esperança eterno do encontro. Uhum. É isso muito aí. Muito bom. Poxa, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por esse tempo. Obrigado por abrir o coração. Obrigado pelas lágrimas. E assim, a minha oração é que muitas pessoas sejam feridas. Amém. Uma ferida de amor. Eu acho que é muito pontual você estar aqui hoje, porque o Senhor tem nos chamado a isso como comunidade, sabe? Uhum. A gente está no meio de um jejum agora, e eu falei para eles, gente, nós vamos jejuar e a oração é só uma, o Senhor nos mostra. Abra os nossos olhos. Amém. Abra os nossos olhos. A nossa oração é, o que é que Saulo viu? A ponto de dizer, considero tudo como perda. Tudo virou esterco. Entendeu? O que é que João viu naquela ilha de Patmos? Que fez ele cair no chão como morto. O que Isaías viu? Entendeu? Com quem que Abraão almoçou? Entendeu? Quem é que estava naquela fornalha? O que é que eles viram? Que nos tira desse lugar raso e nos coloca numa radicalidade de alguém que viu algo. Uhum. Porque, assim, de verdade, eu estou cansado de ser o professor, entendeu? Sabe, Deus tem falado muito isso, de tipo, cara, eu não chamei vocês para serem pregadores, eu chamei vocês para serem testemunhas. Só que testemunha fala do que viu, né? Não só do que leu, que aprendeu, mas do que viu, do que ouviu, do que as minhas mãos apalparam. Do que experimentou. Ser testemunha, ter uma vida prática daquilo que você está contando, né? E não é ocasional que a palavra testemunha venha do grego, martus, né? Sim. Alguém que experimentou uma verdade tão profunda que está pronto para dar a sua vida em função do que crê. Sim. Vamos falar sobre isso hoje com as mulheres. Amém. Amém. Glória a Deus. E provavelmente você está nos ouvindo, já passou a Conferência das Mulheres, né? E então vai estar lá no canal da família de Zascope essas pregações também, então você pode acessar lá e assistir. Mas obrigado. Imagina, Deus continue te abençoando. Conta com a gente. Estamos juntos nessa jornada. Tudo. Amém. Glória a Deus. Se você que nos ouviu, nos assistiu, obrigado por esse tempo aqui. E eu queria te fazer um pedido. Você pegasse esse link e espalhasse. Mandasse para todo mundo. Se Deus queimou algo em você, que isso não fique em você, que você possa
compartilhar isso. Então manda nos grupos, manda para todo mundo aí, coloca no seu story, sei lá, usa de alguma forma o megafone que Deus te deu para espalhar essa mensagem do Evangelho. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!